Eu sou Suzy Cássia, do curso de Direito da Faculdade Atenas, e esse é o nosso projeto de extensão da Turma Gama. E viemos aqui hoje falar com o professor, mestre e advogado, Dr. Vinícius Musetti, para abordar sobre o tema do nosso projeto de extensão desse semestre, que é a crise na cidadania e os dilemas contemporâneos da democracia no cenário eleitoral. Vinícius, na sua opinião, o que caracteriza a crise na cidadania hoje? Bom, primeiramente, agradeço pelo convite de estar participando aqui com vocês desse projeto de extensão. Bom, Suzy Cássia, a crise da cidadania é quando você percebe que parte da população começa a deixar de participar da vida política, seja por N fatores, né? Principalmente na confiança nas instituições, que hoje é o que é mais emergente hoje. As pessoas começam a desacreditar das instituições devido a uma série de escândalos, crise entre poderes. Isso acaba deixando as pessoas um pouco assim perdidas em saber em quem ou não confiar. Então essa crise na cidadania, as pessoas começam a ficar desacreditadas e começam a cada vez evitar. Quando se fala em política para elas, isso é muito comum. Você vê as pessoas, quando você toca no assunto de política, a pessoa fala assim, não, isso eu não quero tocar no assunto. Entendo. E você acha que a desigualdade social afeta o exercício da cidadania? Muito. A desigualdade social é um dos principais fatores que acaba prejudicando o exercício da cidadania. Vamos imaginar uma situação, como que a pessoa que precisa de lutar para sobreviver vai conseguir ainda discutir, participar de debates públicos? Ela precisa de garantir o dela, o ganha-pão dela, né? Então, quer dizer, como que nós vamos cobrar, né? Não por vontade delas, ela até tem vontade, mas é que essa busca pela sobrevivência dela, por conta da desigualdade social, do problema financeiro que ela tem, impede ela de participar dos debates públicos, de discussões que atingem a população de forma geral. Uma vez eu estava viajando estava numa viagem ao Nordeste, eu fiquei observando assim, né, aquela diferença de um lado esquerdo, né, do lado da praia, você tem um resort, né, com a burguesia toda lá, né, as pessoas boas, bem de situação de vida, e as outras pessoas, você olha do outro lado, você vê aquele contraste, né, a pessoa na favela, sem uma casa decente, tudo. Como que nós vamos cobrar daquela pessoa? Como que nós vamos exigir daquele cidadão que jogar um papel na rua, ele não está exercendo a cidadania dele, né? Como que eu vou exigir dele se está buscando a sobrevivência dele? Então, a desigualdade social, ela afeta, assim, é o que corrói mesmo a cidadania. E você acredita que os cidadãos têm participado ativamente da vida política? Tem em um ponto. Por exemplo, no período eleitoral, a gente observa muitas pessoas, né, quando aflora a questão das eleições, principalmente agora, né, que nós vamos comentar mais à frente, uma eleição às vezes até um pouco polarizada, né, mas você verifica que no momento do processo eleitoral, seja ele no âmbito municipal, federal ou estadual, você vê que as pessoas começam a discutir política, mas eles têm que entender que não é apenas esse momento, não é apenas de 2 em 2 anos que a gente vai aflorar a questão política, e isso tem que ser permanente, aqui na Câmara mesmo. Por eu fazer parte do Poder Legislativo, faz mais de 24 anos que eu trabalho aqui no Poder Legislativo, a gente observa, tem as sessões plenárias, discutem coisas super importantes, temas super importantes para a população em geral aqui em Passo, e vocês verem, né, nós temos aqui quase 400 cadeiras vazias, pode observar, nós temos nem 1% das pessoas comparecem aqui na sessão para debater, ou pelo menos, se não quiser debater, pelo menos para verificar o que está em pauta, né? E mesmo assim você verifica que a participação popular é ínfima, é muito baixa, quer dizer, não é só no momento da eleição. No momento da eleição é o momento de você escolher. Na hora que você debate, a hora que você elege o político, é a hora de você estar junto com ele, verificando que as ações dele, as ideias dele, e até colaborando com as próprias ideias, né, da própria população. Sim, e essa participação baixa e sazonal, né, que seria essa política, claro. Você acha que afeta a democracia? Demais, sem a participação ativa dessas pessoas, é impossível que a cidadania seja exercida, né? É muito difícil você conseguir juntar, fazer a junção dessas duas. Como que uma cidadania será exercida, como a democracia será exercida, se não existe a participação ativa das pessoas nas questões políticas, nas questões públicas? Entendo. E você também acredita que a liberdade de expressão possui limites adequados no ambiente político? No ambiente político, a liberdade de expressão, ela tem que existir, obviamente, né? Principalmente no meio político. Tanto é que os próprios, né, os parlamentares,
eles têm, no âmbito aqui do município, todo parlamentar tem a sua imunidade material, ou seja, ele não é punido civil, nem administrativo, nem penalmente pelas suas palavras, por suas expressões. Isso no âmbito político. Só que você não pode usar a liberdade de expressão como aquilo que eu posso tudo. Por exemplo, eles esquecem de debater os projetos, não só os políticos, mas as próprias pessoas mesmo que debatem política, não precisa necessariamente um parlamentar. Eles começam a promover um discurso de ódio, começam a denegrir a imagem da pessoa, e o que realmente interessa para as pessoas, que é levar as ideias, levar propostas, receber críticas de outras, que dentro do processo democrático, é necessário que a pessoa escute as críticas, as suas propostas, porque enriquece o debate. E isso acaba ficando para o segundo plano. O primeiro plano é verificar a vida pessoal da pessoa, quantos processos que ela tem, o que ela já fez, estudar a vida pregressa dela, para tentar denegrir a imagem, ou seja, utilizam a liberdade de expressão não para o bem, mas usam para o mal. Nesses dias que os políticos hoje não apresentam projetos, né? Apenas falam mal um do outro. O projeto político deles é tentar descobrir algum deslize que algum político teve no passado, ou que está tendo no presente, para tentar... para que chegue no máximo número de pessoas, para que essa pessoa não consiga um cargo, não consiga a sua eleição, né? É muito difícil entender isso. E qual que é a importância das eleições das eleições para a democracia? Bom, as eleições é o termômetro de tudo. Como fala que o poder emana do povo, o próprio preâmbulo da Constituição tem essa fala, esses dizeres, né? Então, quer dizer, a eleição ela vai trazer para nós o que realmente a vontade popular decidiu. Ou seja, por isso que num processo eleitoral é um processo muito melindroso, porque eles tentam fechar todas as barreiras para que não haja nenhuma interferência, seja financeira, seja de qualquer outra ordem, justamente para que não vicie a vontade popular, a compra de votos principalmente, né? Pode ver que isso fica muito assim, os holofotes ficam muito acesos em relação à questão de compra de voto, qualquer outra manobra que é existente para evitar que a vontade popular seja exercida. Então, não estaríamos, né, quebrando, né? A eleição é o termômetro, a eleição ela vai nos revelar, é um diagnóstico, ela vai nos trazer o que de fato é a vontade popular, qual a ideia do político que convenceu para um período aí do mandato de 4 anos. Sim. E como você acha que a desinformação pode comprometer a escolha consciente do candidato? O processo de desinformação, de fake news, de propagação de discurso de ódio, hoje, principalmente em relação nas redes sociais, né, que isso, no período eleitoral a gente vê muito, né, todo mundo na rede social, e você não recebe uma informação de qualidade. E mesmo recebendo uma informação, nós mesmos, né, que às vezes consideramos filtrar o que é necessário, o que não é, aquilo que é uma disseminação de uma fake news, isso acaba atingindo as pessoas, né? Hoje a questão da acessibilidade da informação fica muito fácil. O problema é o que chega para você. Será que chega uma informação de qualidade? E outra, as pessoas, principalmente as pessoas que não têm muito contato com isso, quando ela recebe a informação, ela começa a entender aquilo como uma verdade. Ela implanta aquilo nela como uma verdade. E começa a mudar de posicionamento por conta, talvez, de uma notícia falsa. Isso é grave, muito grave. Então, é muito difícil você fazer esse controle, né? A desinformação, ela é tóxica para todo esse processo, né? Para o exercício da cidadania, para verificar a questão para não viciar exatamente a vontade popular. Então, a desinformação é hoje uma das causas que mais tem que ser combatida, ou seja, as pessoas que não são muito acostumadas, que não conseguem filtrar, elas acabam, infelizmente, sendo influenciadas por fake news e acabam atendendo às manobras de quem está atrás do computador. E você acredita que isso influencia no comportamento do eleitor, no exercício da cidadania? Com certeza, obviamente, não tem dúvida quanto a isso. Quer dizer, a propagação dessa ideia falsa, principalmente nas outras pessoas que não conseguem checar a informação. Muitas pessoas às vezes falam assim: eu não propago notícia falsa, eu não implanto notícia falsa. Mas não importa, quando a pessoa recebe a notícia, uma fake news, o que ela faz? Ela pega essa notícia e acaba virando uma propulsora dela, ou seja, ela acaba propagando para outras pessoas que também não são informadas e que por aí vai formando uma rede, uma cadeia, disseminando a informação de forma totalmente desordenada, e acaba que o propósito de quem plantou a informação é atingido. Tipo assim, ainda vou usar as pessoas desinformadas de cobaia para que de forma gratuita, né? Para você ter uma publicidade séria, você paga. Ali de forma gratuita, não de forma inocente, a desinformação ela chega nas mãos, né, de várias pessoas e acaba influenciando o comportamento do eleitor. Bom, o voto no Brasil não é só um direito, é um dever.
E você acha que a obrigatoriedade do voto enfraquece a participação cidadã? Eu sei que é um tema até polêmico, que muitas pessoas acabam falando que o voto tem que ser facultativo, vota quem quer, mas se você tira a obrigatoriedade do voto, você vai fazer com que você não tenha uma participação ativa da população no processo democrático. Eu acho que isso enfraquece muito o exercício da cidadania, né? O exercício da cidadania, você tem seus direitos, cumpre seus deveres, e sem isso eu acho impossível. Se você tirar a obrigatoriedade do voto, naturalmente você vai descredibilizar a vontade popular. Então, posso dizer que talvez isso influencie na democracia plena se não houver a participação popular. Eu preciso da participação ativa dos cidadãos justamente para que a democracia seja colocada livremente, para que todos observem que o processo democrático é isso de escolha mesmo e que é a vontade legítima do povo. E qual que é o maior desafio atualmente para a democracia no Brasil? Para mim, o maior desafio da democracia hoje, atualmente, são duas situações. Primeiro, a questão das redes sociais, que acaba influenciando as pessoas em massa, né, muito mais do que os meios de comunicação. Antigamente nós tínhamos jornal escrito, rádio e televisão, né? Hoje nós temos a internet aí, que virou um meio muito fácil e rápido de uma informação se disseminar de forma desordenada, né? Esse é um ponto. E outra, a crise nas instituições, né? Muitas pessoas hoje não acreditam mais, né? Não acreditam mais nas instituições por conta de escândalos, seja no meio político, no meio judiciário, não só no legislativo, mas cada um puxando para os seus interesses, né? Trazendo para o seu interesse, denegrindo a imagem das outras pessoas e deixando o debate, as propostas para um outro momento, ou seja, nós acabamos, né, nós cidadãos como destinatários dessas informações, nós somos até desrespeitados, porque eu não quero saber do quem errou, quem acertou, eu preciso de propostas para que o país vá para frente, né? E como cidadão e profissional do direito, o que você acha que pode contribuir para eleições mais conscientes e democráticas? Primeiro, para que as eleições ocorram de forma mais consciente e democrática, é um processo até cultural, eu acho. O cidadão ele precisa começar a entender de política. Aqui na Câmara mesmo, por exemplo, nós temos um projeto aqui que chama Parlamento Jovem, que é um projeto da Assembleia Legislativa que as câmaras municipais fazem, né? São adeptas ao Parlamento Jovem, não só todos os municípios mineiros, mas grande parte dos municípios mineiros, as câmaras municipais. Eu sou um dos coordenadores do Parlamento Jovem, que é uma forma de você colocar o jovem ingressando na política desde quando ele já está na escola. Então aqui eles estão debatendo, eles apresentam propostas. É um projeto super interessante, um projeto muito dinâmico, que você faz o jovem ingressar na política, começar a entender e interessar por política desde o nascedor. Ou seja, através dessa participação dos jovens na política, é uma forma de você, primeiro, eles conseguem trazer informações positivas para as outras pessoas e também o seu espírito crítico também é muito desenvolvido. Então muitas pessoas, às vezes, os jovens, você chega aqui, eles chegam com a mentalidade totalmente deturpada. E depois, quando eles começam a enxergar a política de uma outra forma, a boa política sendo praticada, ele começa a entender a importância da política na comunidade dele. Agora imagine isso, né? Nós estamos falando de um município, agora imagina a nível estadual, a nível federal, que é para o país todo. E agora a última pergunta. Eu gostaria de pedir que você deixasse uma mensagem para as pessoas, né, sobre a importância da cidadania para a democracia. A cidadania é a base da democracia. Desde que os cidadãos, né, cumpram seus direitos, aliás, exerçam, né, cumpram seus deveres, exerçam seus direitos, é a forma mais simples de você ter o exercício da cidadania e atingir o processo democrático. Não tem outra fórmula para isso. Tá ótimo. Muito obrigada, professor. Obrigado a vocês pelo convite e foi um prazer participar do projeto de extensão de vocês. Uma